Nos últimos dias começaram a surgir histórias bem cabeludas sobre o Sean Baker, que é o diretor do filme Anora, que ganhou vários Oscars esse ano, e ele ganhou, né, alguns Oscars. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor, de melhor roteirista e de melhor editor, né? Então, assim, foi o grande ganhador dessa noite do Oscar dessa semana, e aí surgiram algumas histórias. As primeiras delas bem, a gente pode pensar aqui que até poderia ser pesquisa, até poderia encontrar modos de justificar isso aí, mas a segunda denúncia é um pouco mais complicada. Então, eu quero abordar nesse vídeo esse tema e depois trazer alguns tópicos que foram mencionados em vídeos passados aqui, para esclarecer algumas coisas e também refletirmos sobre algumas coisas juntos. Então, vamos aqui às histórias relacionadas ao Sean Baker, como eu falei, diretor, roteirista e editor do filme Anora. E aí, as primeiras denúncias têm a ver com perfis que ele seguia no X, né, o antigo Twitter, e aí descobriram que ele acompanhava vários perfis pornográficos, né, vários perfis de mulheres, sabe, que faziam conteúdo pornográfico, seguia conteúdos de extrema direita, incluindo também perfis de né, perfis pornográficos de militares, mulheres militares israelenses, né? Então, assim, isso aí gerou uma polêmica e depois disso ele privou a conta dele porque o negócio começou a crescer, né? A repercussão, e aí ele se sentiu obrigado a fechar o perfil dele. E aí, nessa questão da pornografia, né? A gente já falou aqui anteriormente sobre esse assunto, eu não vou me alongar muito sobre isso porque eu nem me sinto muito qualificado para isso, mas você sabe que nos últimos meses a gente estava divulgando aqui, a Caroline Arcari aqui no canal, o livro Pornland, né? Que se trata de uma análise sobre a indústria pornográfica. Então, assim, muito mais do que questões relacionadas à autonomia das mulheres, exposição e objetificação dos corpos das mulheres, se trata de uma indústria, sabe, multibilionária e que também integra um submundo de exploração das mulheres. Então, o negócio é bem mais complicado do que só, sabe, jovens fazendo, sabe, sensualizando no OnlyFans. Então, é uma coisa bem grave, mas afinal de contas poderia até ser, como eu falei, justificado como uma pesquisa, entre aspas, dele aqui para poder produzir os seus vídeos, né, os seus filmes. Muitos dos filmes dele têm esse teor erótico ou sexual, então são questões que abordam esse mundo, né, esse universo, então poderia se alegar isso. Mas ele fechar a conta, eu acho que talvez seja um pouco revelador nesse sentido, né? E como a gente viu recentemente o escândalo envolvendo a Sofia Gascon e tweets antigos que foram recuperados e pôde-se ver a perspectiva da pessoa, né, sobre certos tópicos, isso gerou uma destruição da reputação da Sofia Gascon. Nesse caso do Sean Baker, acho que ele já está se precavendo, tentando evitar um estrago maior. Mas além dessa história, tem uma pior aqui, que aí surgiu também uma denúncia de plágio, que na verdade o filme Anora seria uma cópia de uma outra produção e uma pessoa foi lá e divulgou isso no Blue Sky. Então a pessoa se chama Emily de Warfield. E ela revelou ali, né, como essa história aí foi inspirada numa outra história. Então diz o seguinte aqui a Emily. Ela teria mandado um projeto, né, um piloto de um projeto para o Sean Baker, chamava The Skill Set, e aí ele recebeu esse projeto e depois, né, um tempo depois, aparece essa história aí, muito parecida com esse piloto que foi enviado. Diz o seguinte aqui a Emily. Baker roubou os personagens, o cenário, os temas e o tom de uma pequena produção feita por uma trabalhadora do sexo da qual participei em 2015 e que foi compartilhada com ele em 2016 para solicitar seus conselhos, revelou Emily. Aqui está a reportagem da revista Fórum aqui. E aí prossegue. Aparentemente, eu sou a inspiração para o design de personagem do papel desempenhado pela vencedora de melhor atriz no melhor roteiro original que foi roubado do trabalho da minha amiga. Ela se esforçou tanto no piloto só para ele estagnar, e ele foi roubado para aquele filme odioso. Oh, meu Deus! E aí, por fim, ela diz aqui, né, que há muitas semelhanças entre o personagem principal também do filme e o personagem do piloto. Então, assim, você tem uma denúncia que é grave, né, de plágio, né, ou seja, o Sean Baker teria visto essa história que já foi feita por um outro grupo, né, e contava com a participação de trabalhadoras do sexo, e aí ele faz um filme que ganha muitos Oscars e o piloto foi esquecido, né, porque ela fala, ele ficou estagnado enquanto ele ganha um monte de premiação. Aí entra uma outra questão que envolve direitos autorais aqui. Cada país tem suas regras, suas leis sobre como abordar a questão de violação de direitos autorais, o que seria plágio, o que não seria. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu acho que isso complica muito a compreensão do que é plágio, é que você não tem como proteger ideias.
Então, assim, as ideias estão por aí, as ideias estão circulando, então as ideias não são registráveis, né? Você não tem como, sabe, ir num cartório, ou sei lá, ou ir sei lá, no escritório de direitos autorais do Brasil, lá da Biblioteca Nacional, e registrar uma ideia. As ideias estão por aí. Tanto que você tem ideias que ficam retornando o tempo todo, né? Você tem lá os padrões de histórias, né? Os padrões narrativos que são reproduzidos ad infinitum no cinema e na literatura. Tem até um autor chamado Kurt Vonnegut que fez uma palestra falando sobre isso, né? Sobre os padrões narrativos, sabe? A forma da história, né? As formas das histórias e como você tem, sabe, padrões que se repetem sempre, né? Os arquétipos dos personagens também, que são utilizados lá pelo Vogler, para gerar um manual de roteiros de Hollywood. Então, assim, você tem alguns padrões que são muito reproduzidos, isso não é registrável e você usar esses padrões não é plágio. Aí você pode pensar que há elementos bastante específicos que são facilmente identificáveis e aí sim você poderia dizer que talvez não seja um crime, porque o que é registrável é o texto, né? Então, assim, você escreveu um livro, por exemplo, escreveu lá um romance. O que você pode proteger, o que está protegido pela lei de direitos autorais é a materialidade daquele romance. Então, assim, o que está escrito ali, o texto que está ali, o modo como você utilizou as palavras, as descrições. Então, assim, aquilo ali é protegido. Mas a ideia ali não é protegida. Então, assim, você pode até dizer que copiar a ideia de alguém, de uma outra pessoa, seria bastante antiético, né, questionável, mas nem sempre será considerado como um plágio. Aí, claro, que terá que ir para a justiça, né? Terá que, sei lá, a pessoa aqui vai ter que processar o Sean Baker e provar, né, uma aproximação tão evidente que fica claro que ele copiou elementos concretos do trabalho original, daquele piloto original. Aí sim será uma decisão da justiça. Basta pensar, inclusive, no caso, né, do filme lá, A Vida de Pi, que copiou a ideia de um livro do Moacir Scliar, um autor brasileiro, né, um autor gaúcho. Então, assim, na época gerou uma polêmica, né? Olha só, copiou a premissa completa do livro do Scliar, e aí havia algumas sutis diferenças, obviamente, né, algumas coisas bem perceptíveis também, mas a ideia era uma cópia. E aí, depois, né, quando foi questionado sobre isso, o autor do filme da Vida de Pi, ele disse que nem sequer leu o livro do Scliar, ele só viu lá uma resenha do livro do Scliar, achou uma boa ideia. Ele disse que achou o livro mal escrito, ele nem leu o livro, disse que achou o livro mal escrito e aí copiou a ideia, a premissa, né? Então, assim, aqui eu teria que entender quais são as relações entre esse piloto e o filme Anora para poder chegar e cravar aqui uma decisão sobre isso. E como eu falei, isso possivelmente, se for real isso, se for verdadeiro isso, vai ter que ir para a justiça para que comprove, né, a relação entre as duas obras, né? Então, esse é o ponto aqui que pode ser que gere o escândalo. Se isso houvesse surgido antes, assim como aconteceu com a Sofia Gascon, poderia levar inclusive ao encolhimento do filme, né? Então, assim, enfraqueceria o filme e fortalecesse outros filmes que pudessem ganhar essa premiação, incluindo a própria Fernanda Torres, né? Então, assim, quem sabe a gente tivesse visto aí no mundo paralelo uma outra história relacionada a essa premiação com a vitória para a melhor atriz ou da Demi Moore ou da Fernanda Torres. Então, a primeira história de hoje que eu quero abordar é essa, né? A segunda história que eu tenho que falar com vocês foi sobre o vídeo que eu fiz recentemente aqui falando da Fernanda Montenegro e o filme Vitória, que eu mencionei aqui para vocês e que poderia gerar polêmica. Tem duas coisas que eu descobri depois de ter gravado o vídeo. A primeira delas é que já havia polêmica em torno disso, né? Quando foi divulgado inicialmente esse filme ano passado, final do ano passado, já houve lá uma pequena polêmica em torno disso, pessoas questionando a escolha da atriz, uma mulher branca no lugar de uma mulher negra, já havia essa celeuma em torno dessa história. Então, assim, eu estava tentando antever o que poderia acontecer, mas já tinha acontecido. Então, assim, não estava inventando nada e era previsível, na verdade. Isso é muito previsível, né? Você ver esse tipo de polêmica ou falsa polêmica é muito previsível. E aí outra coisa que as pessoas disseram é que o filme foi gravado, ou possivelmente foi produzido, né, antes de revelarem a identidade da mulher, da verdadeira Vitória, né, que era a Joana. Então, ela faleceu em 2023, possivelmente nesse momento já havia sido produzido o filme. Então, ninguém sabia qual era a identidade da Vitória, ninguém sabia qual era a etnia dela, qual era a idade dela, ninguém sabia nada. Então, nesse sentido, o filme foi produzido às cegas, sem saber quem era a personagem real, e aí isso já talvez desculpasse um pouco a escolha de uma atriz branca no lugar de uma personagem real negra, né? Então, aí já tem uma explicação dessa discrepância aí, por que aconteceu isso.
Pode ser que seja isso, ou pode ser que simplesmente que escolheram uma atriz renomada no Brasil para poder dar visibilidade para o filme. Porque também tem a ver com isso, né? As escolhas que se faz quando você vai escolher, sei lá, um diretor, uma atriz principal, protagonista, um ator protagonista, tem a ver com o alcance que você quer atingir aquela história. Então, assim, sabendo que Selton Mello é um ator conhecido e vai ter uma grande audiência, porque as pessoas querem ver o Selton Mello, aí você põe lá o cara lá como protagonista, independentemente da etnia dele. Então, assim, isso aqui visaria o alcance do filme, assim como nos Estados Unidos, né? Você quer pôr lá o Denzel Washington, quer pôr lá sei lá, o DiCaprio, você já tem uma audiência em mente, você tem já um recorte da realidade de audiência que você quer atingir, e isso aqui vai ajudar a divulgar o filme dentro daquela demografia específica que você tem em mente. Então é isso. Aí uma outra coisa que eu mencionei dias atrás foi a história de microexpressões faciais como sendo pseudociência. Eu mencionei aqui num vídeo recente sobre isso, quando eu estava falando sobre retórica, e aí eu mencionei isso, né, que na verdade há um campo de estudo de microexpressões faciais, que há um campo de estudo de linguagem corporal e que isso não é pseudociência, e muita gente ficou indignada comigo aqui, dizendo que eu estava passando pano para o Vitor Santos. E aí, o fato, eu vou repetir aqui, não é pseudociência porque é estudado com método científico e dentro da academia e por cientistas que estão estudando a linguagem corporal e expressões faciais e microexpressões faciais. Isso não quer dizer que isso possa ser utilizado para reconhecer se alguém está mentindo ou não. Isso não quer dizer que isso possa ser utilizado pela polícia para poder, sei lá, fazer uma linguagem corporal da pessoa e poder reconhecer se ela está dissimulando informação. O que é perceptível é a discrepância entre o que a pessoa está dizendo e as expressões dela. E essa discrepância, essa incongruência, pode significar muitas coisas, incluindo uma incongruência que leve à conclusão de que a pessoa possa estar mentindo. Então, assim, a interpretação da linguagem corporal, das expressões faciais, até onde eu percebo, né, até onde eu aprendi no mestrado, é muito difícil cravar o sentido daquilo, mas o fato é que essa incongruência existe. Isso aqui é perceptível e tem sido estudado. Então isso que eu mencionei, e aí isso não é pseudociência. Você tentar usar essa incongruência para outros fins, aí é uma outra questão, é outra coisa, né? Mas o que eu acho curioso, né, é que você tem pessoas que são defensoras de campos que são considerados como pseudociências, por exemplo, psicanálise ou marxismo, e essas mesmas pessoas ficaram indignadas porque você estaria defendendo aquilo que eles acham que é pseudociência, né? Então, assim, é pra você ver também que congruência não é muito o forte do ser humano, né? E, por fim, uma última coisa foi que eu mencionei também semana passada que eu estava numa correria aqui, estava um caos aqui na minha vida, porque eu estava no meio das provas do mestrado, e aí alguém perguntou para mim como foi o resultado, né? Como é que tinha sido o resultado das provas. E aí eu fui aprovado em tudo, né? Eu estava preocupado por causa da questão do espanhol, que eu tô fazendo mestrado aqui na Espanha, então, assim, eu tava com o lance do idioma, tava me pegando muito, porque embora eu viva aqui, eu fale, eu entenda tudo, eu não tenho o hábito de escrever em espanhol. Então, assim, para mim, isso aqui estava me gerando uma certa insegurança, né, com relação à ortografia, acentuação principalmente, porque são regras distintas do português. Então, eu estava bem inseguro em perder muita nota por causa de erros ortográficos e de acentuação. E aí, no fim das contas, fui muito bem na prova lá, fui aprovado. E eu pretendo voltar aqui, talvez no final do mestrado, que vai acabar em setembro, eu acho. Não sei qual é exatamente a data aqui, o cronograma, mas eu pretendo voltar aqui no final para poder falar para vocês como é que foi todo o processo, até para quem tem curiosidade de saber como é estudar fora do Brasil, né, fazer o mestrado no exterior, como foi todo o processo, sabe, para entrar no mestrado, como foi a avaliação e também a defesa da dissertação, para que você entenda como funciona, para tirar algumas dúvidas em relação a tudo isso, né? Então, no fim das contas, estou aprovado aqui, que bom, né? Agora, próximo semestre, agora começa a escrita da dissertação, eu vou trabalhar com o tema da retórica que desumaniza as pessoas, vou trabalhar a partir de um documentário específico nazista, né? E aí como os nazistas utilizaram uma retórica audiovisual e uma retórica também verbal para desumanizar os judeus e, desse modo, legitimar o massacre e o holocausto. Então, eu vou trabalhar com isso, que é um tema que me interessa muito. A desumanização também, o uso da linguagem para desumanizar as pessoas é algo muito recorrente em muitos grupos ali, que trabalham muitas vezes com antagonismo, né? E trabalham com uma dicotomia social, ou seja, os justos, os bons e os desprezíveis que podem ser aniquilados. Então é um tema que perpassa aqui, inclusive, sabe, uma boa parte da história desse canal, e eu quero agora trabalhar com esse tema no mestrado. Mas, como eu falei, eu volto no final aqui do curso para explicar para vocês aqui como é que foi todo o processo e, quem sabe, aí dar uma luz para quem estiver pensando em estudar aqui na Espanha, entender como funciona tudo aqui, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história de Sean Baker que eu comecei no começo aqui, primeiro sobre os perfis que ele seguia, né? Perfis pornográficos, perfis, sabe, da extrema-direita que supostamente ele estaria seguindo aí, acompanhando, e também sobre essa denúncia de plágio, né? Agora, né, o suspeito de plágio, que ele teria copiado
sabe, muitos elementos de uma outra produção, uma produção talvez mais independente do que a dele, e aí o negócio ficou bem sério e pode ser que escale agora, talvez até para um processo, né, para tentar algum tipo de indenização por plágio. Me parece bem grave a denúncia. Como é que vocês pensam isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal para dar uma força. Lembrando que esse ano a meta é produzir documentários aqui no canal, então o seu apoio vai ser muito importante. Link na descrição, se cuide por aí e até mais. Tchau!